Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Eu me chamo Esdras Zaqueu, sou cofundador e atualmente consultor de redes pela Hype IT Solutions, uma empresa de consultoria em infraestrutura que pode ajudar a sua empresa a crescer com escalabilidade, estabilidade e disponibilidade. Acesse o link da descrição, visite o nosso site e depois agende uma reunião conosco. Olá! Nesse vídeo eu vou te mostrar como configurar o BGP no IOS XE. Tá? O IOS XE é o software da Cisco que roda nos modelos da linha ASR1000, certo? Então aqui eu trouxe no próprio site da Cisco alguns exemplos, né, de modelos de roteador onde você vai conseguir configurar o BGP depois de ver esse vídeo, certo? Então aqui a gente tem o ASR1002HX, ASR1001X, até o ASR 1006X, certo? E óbvio que está faltando alguns modelos aqui também, né? Que também são bem comuns de se ver por aí, como o SR1001HX ou o SR1002X. Mas enfim, depois de assistir esse tutorial, você vai conseguir configurar o BGP em todos esses roteadores, tá? E aqui eu falo do BGP básico ali com a sua operadora, né? Conseguir fechar uma sessão BGP, fazer anúncios, né? Exportar os prefixos corretamente, né? E fazer funcionar, certo? Obviamente que para aprender todo o BGP desses caras é necessário um treinamento para isso. Mas vamos lá. Agora eu vou te apresentar a topologia desse laboratório. Bom, aqui eu tenho o AS2625, que ele vai ser o meu trânsito IP nesse cenário, certo? Então a gente tem o AS2625, que é uma rede aqui full Huawei, que inclusive eu vou te trazer depois alguns vídeos mostrando configurações nessa topologia também, né? Do AS2625, que é uma topologia simulada. E também te mostrar o lado da operadora dessa configuração aqui que a gente vai fazer no Cisco, né? Então a gente vai ativar a seção BGP lá no ASR, né? O que seria um ASR aqui no laboratório, mas depois eu vou trazer um vídeo mostrando como que isso é feito do lado da operadora também, para quem for curioso e quiser ver como fazer essa ativação em uma rede ali full Huawei. Nesse caso aqui, a gente vai configurar o roteador aqui do AS4, o R1, tá? Tem um outro equipamento Cisco aqui, mas esse é com EOS XR, tá? Esse já está configurado, vai ficar para um outro vídeo. Se você quiser um vídeo mostrando isso, né? Como configurar o BGP na linha de ASR que usa iOS XR, você pode comentar aqui embaixo e pedir esse vídeo também, né? Que aí eu posso produzir e trazer para vocês. Mas aqui a gente vai focar no R1 do AS4, que é o nosso roteador Cisco, tá bom? Então, vamos lá, eu vou acessar o equipamento e a gente vai poder começar a configurar. Bom, para configurar o nosso equipamento Cisco, nós precisamos das informações de enlace com a nossa operadora, ou seja, o AS2625 ele tem que me passar as informações para fechar enlace com eles, como o endereço IPv4, IPv6, ASN, né? ASN eu até já sei, né? Mas em outros casos eu poderia não saber. E tudo isso já foi repassado aqui. Então a gente tem aqui, ó, trânsito IP BGP cliente AS4, que no caso é o equipamento que a gente vai configurar. Tá aqui o endereço IPv4 de enlace, né? Inclusive o endereço IPv4 aqui do nosso lado. O gateway, que seria o endereço IPv4 do lado deles. O peer, que é o mesmo que o gateway, tá? Né? E inclusive aqui, ó, é o peer local, nesse caso porque a gente tem sessões multi-hoop também. Então aqui eu tenho as sessões multi-hoop com os route servers para receber o full route. E tenho as sessões locais também, né? Tanto IPv4 quanto IPv6, tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos configurar os endereços de enlace, tá bom? Então vamos começar com o endereço IPv4, eu vou copiar ele aqui. E aqui no roteador a gente pode dar um show interface description. Pode ver que não tem nenhuma descrição configurada. A única coisa que tem aqui, ó, é que a interface Giga 1 ela já está up, tá? Porque essa é a interface que a gente vai fechar o enlace com o S2625. Por padrão elas vêm down, aqui ela está up porque eu já tinha habilitado antes. Mas vamos aqui, então conft interface gigabit. Gigabit Ethernet 1, tá? A gente pode ver que não tem nenhuma configuração nessa interface. Então se a gente der um do show running interface G1, ó, não tem nada aqui. A única coisa que foi feita nela foi realmente habilitar ela com o no shutdown, tá? Então IP address para adicionar o endereço IP. Então
deixa eu pegar aqui de novo. Vou copiar. Colo o IP address aqui, tá? Nesse caso aqui ele não suporta que eu coloque o /30, tem que dar espaço e colocar a máscara em formato decimal, tá? Então 255.255.252 seria o /30. Também já vou deixar habilitado o IPv6, né? Então IPv6 enable e IPv6 address, e aqui vamos pegar o endereço IPv6 também. Então tá aqui o endereço IPv6 do nosso lado, que aqui sim ele suporta o /64, então é um pouco estranho, mas com o /64 funciona. E posso sair aqui, se eu der o show IP, show IP interface brief, a gente vai ver que na interface giga1 a gente já tem o endereço 10.70.02 configurado. Para a gente testar, vamos pingar para o endereço IP do outro lado. Então, ping 10.70.01, e funcionou, tá? Quando aparece a exclamação aqui no Cisco é porque o ping funcionou. E aqui ele me dá até a latência, tal, a média e tal. O primeiro aqui, ele é normal ele perder, por quê? Porque é o pacote que resolve ARP e tal, demora um pouquinho mesmo aqui no Cisco, tá? O primeiro pacote sempre perde. Então, se a gente pinga de novo aqui, agora já está funcionando normal, sem problema. Então, feito isso, a gente pode pingar IPv6 também, ó. Antes de partir para o próximo passo, né? Ping IPv6 final 1 está aqui funcionando perfeitamente também. Então, feito isso, agora a gente vai partir para as configurações do BGP, tá? O que a gente vai fazer primeiro? Vamos criar a prefix list. As prefix list, né? A gente precisa de várias prefix lists nesse caso. Por quê? A gente precisa de prefix list para identificar o full routing, a gente precisa de prefix list para identificar a rota default, tá? Tudo isso a gente vai ter que construir. E também precisamos das prefix lists para identificar os prefixos do próprio AS4, tá? Então, config t p prefix list. Vamos criar aqui primeiro a de rota default, né? Então vamos criar aqui rota default permit, tá? Que a gente vai identificar o que vai ser permitido dar match nessa prefix list. E se a gente der uma interrogação aqui, ele vai mostrar que a gente pode digitar o prefixo com o barra, tá? Então 0.0.0/0, tá? E eu posso colocar aqui, né, um tamanho mínimo e máximo para dar match, tá? Nesse caso não, nesse caso eu só quero a rota default, então tá aqui. Vamos criar agora uma outra prefix list para pegar o full route. Então prefix list, e aí aqui eu vou colocar o nome de full route permit 0.0.0/0, ou seja, quando eu coloco 0.0/0, quer dizer o quê? Quer dizer qualquer prefixo, tá? Qualquer coisa, tá? Mas se eu não coloco o reach equal aqui, né, ou seria maior ou igual, ou seja, qual que é o tamanho do barramento do CIDR que vai dar match nessa prefix list, eu acabo dando match só na rota default, né? Mas como agora eu já quero pegar todo o full route, então eu vou colocar aqui um tamanho de 8, né? Ou seja, qualquer prefixo /8 ou até, né, /24, que seria LE24. Ou seja, aqui eu pego qualquer prefixo que tenha uma máscara de /8 até /24. Feito isso, vou criar agora para IPv6, né, a prefix list. Então, IPv6 prefix list rota default IPv6 permit, e aqui é 2.2.0 e IPv6 prefix list full route IPv6 permit 2.2.0, e aí a gente pode pegar qualquer coisa de menos de 48, né? Então de /48 para baixo vai pegar /48, 46, 30, 32, tudo isso vai cair aqui na nossa prefix list de full routing, tá? Feito isso, agora a gente vai configurar a prefix list dos blocos do AS4, tá? A gente vai configurar só uma que é para o /22, tá? Para o /22 IPv4 e uma para o /32 IPv6. Então, p
prefix list bloco barra 22. Vamos pôr um tracinho aqui, ó, bloco barra 22 permite 200 100 40 barra 22. Esse é o bloco barra 22 do AS4. Para IPv6 vamos pegar o bloco barra 32. Então, prefix list bloco, mesma coisa, barra 32 permite. Aí aqui no meu laboratório eu tenho esses endereços que são específicos para laboratório, tá? Então eu selecionei aqui o 8001/16, que é a minha rede de laboratório. Nesse caso, o AS4 vai ter aqui o barra 32 8001 db4 barra 32, certo? E pronto, criei as prefix list para dar match nos meus blocos internos, tá? Nos meus blocos públicos. Feito isso, aí sim, agora a gente pode construir as route maps. As route maps são os filtros do BGP, né? Os filtros que a gente vai utilizar na seção BGP com a operadora, nesse caso, né? Então aqui, route map upstream AS2625 e permite 10, né? Ou seja, aqui é o node, seria o equivalente ao node do Huawei, né? O node 10, né? A regra 10 da minha route map, né? Então, route map. E aqui eu vou falar no que ela vai dar match. Como eu só quero receber rota default nessa seção e eu só vou receber rota default na seção local, então aqui primeiro é o filtro da seção local. Então, nesse caso, só vou receber rota default. Então, na route map eu vou criar só, eu vou dar match só na rota default. Então, match IP address e aqui eu coloco prefix list e aí a gente pega o nome da prefix list que a gente criou anteriormente. Nesse caso aqui, ó, rota default, tá? E o Cisco ele não autocompleta. Então, se você dá uma interrogação aqui, ele só te pede as palavras mesmo. Então, coloco o nome da prefix list que eu criei anteriormente, que aí funciona legal. Então, dá enter e pronto. Basicamente aqui eu criei uma regra que só vai permitir o que der match na prefix list rota default, que por sua vez é só a rota default mesmo. Então, exit. E por padrão, as route maps, não só route maps, né? Route maps, ACLs, SPF list, tudo no Cisco ali vai ter um deny implícito no final. Porém, eu gosto de adicionar mais uma regra ali de deny no final para lembrar, ó, tem um deny aqui embaixo, tá? Não é necessário, tá? Então aqui eu só criei na route map aqui, só criei uma regra que permite aqui o que der match na prefix list de rota default, né? Mas todo o restante seria dropado, né? Não seria aceito, mas a gente vai adicionar também um deny ali no final para ter um deny explícito, né? Então, vamos aqui, route map, vamos copiar o nome que a gente criou acima, né? Então, tá aqui a nossa route map. E agora vai ser o deny, eu gosto de colocar o número 65.000, ou seja, porque é o último deny mesmo. Então, se eu quiser adicionar alguma coisa antes disso, eu não preciso ficar mudando o número do meu deny, né? Ele já tá ali por último. Então, feito isso, tá aqui um deny explícito. E agora a gente vai criar a route map de export, que é onde eu vou permitir somente que o meu prefixo seja exportado para a seção local, né? Então, aqui é a mesma coisa. Então, route map, mesma coisa, né? Tem a diferença aqui que vai ser out. Ou seja, eu copiei o nome, mas mudei o final de in para out, porque essa é a minha policy de out, ou seja, dos anúncios que eu vou exportar para minha operadora. Então, eu vou dar um permit 10 também. E mesma coisa, match IP address, prefix list, e aí eu pego o nome da prefix list que eu criei para o meu bloco barra 22. Então, tá aqui, ó. Aqui, bloco barra 22. Pronto. E vamos criar também o deny explícito. Deny 605.000. Feito isso, agora a gente pode criar as policies para IPv6 também, tá?
route map, tá? Aí o que eu vou fazer? Vou mudar o nome aqui, vou adicionar mais IPv6 e in permite 10. E aqui a gente vai dar match na IPv6 e IPv6 address prefix list. E aí a gente pega aqui os prefix list IPv6 que a gente criou anteriormente. Nesse caso é o da rota default, match prefix list rota default IPv6, e vamos criar também o deny explícito, deny 65.000. Feito isso, vamos criar a policy de out IPv6, out map out permite 10 match IPv6 address prefix list, e aqui a gente pega a prefix list do bloco /32. Vamos criar aqui o deny 65.000, que seria o deny explícito, e pronto. A gente já tem as policies que a gente vai utilizar na seção local prontas, tá? Então, agora a gente vai fazer toda a configuração, e aí depois a gente volta aqui e faz a configuração das policies das sessões com route servers, que são sessões multi-hope, né? E que tem uma diferençazinha ali na hora de ativar. Vamos primeiro configurar aqui o local, e aí depois a gente parte para as policies das sessões multi-hope, tá? Seguindo com a configuração, vamos agora entrar no processo BGP do meu roteador Cisco, tá bom? Então, aqui router BGP e o ASN, né? Nesse caso, o AS4. Coisas que eu gosto de fazer quando entro aqui na configuração do BGP. Eu gosto de desabilitar o IPv4 e unicast por padrão. Como assim? Por padrão, todo o peer BGP que você configura aqui no roteador Cisco, ele já habilita a família IPv4 e unicast. E às vezes não é legal, principalmente para IPv6 também, sessões IPv6 pode acabar ficando ruim ali, né, na hora de configurar e de ver a configuração. Porque você vai ter que ir lá desabilitar e tal. Nesse caso, a gente já vai desabilitar esse comportamento padrão, certo? Ou seja, qualquer sessão que você configurar, né, qualquer vizinho que você configurar, você vai ter que habilitar ali ele para a família de endereço IPv6 para a família de endereço IP que você queira, tá? Pode ser IPv4, IPv6, até, né, VPN v4 e outras famílias, né? Para desabilitar a gente usa o comando no default. Desculpa. Na verdade a gente utiliza o comando no BGP default IPv4 e unicast. E vamos configurar um router ID também. Nesse caso aqui vamos usar o comando BGP router ID, e eu vou colocar o primeiro endereço do bloco /22 do S4, que é o 200.100.4.0. Esse vai ser o router ID. Feito isso, a gente pode partir para a configuração do vizinho. Para configurar o vizinho, o comando é simples. É o neighbor, e aí a gente volta lá naquelas anotações que a gente recebeu do S2625. Tá aqui o peer, né? O peer local. Cola o peer local aqui e coloca o remote AS, que é o ASN do meu vizinho, né? Do meu neighbor, com quem eu vou fechar a minha sessão BGP. Nesse caso é o 2625. Vou adicionar uma descrição também, tá? Seta para cima, ele vai colocar o último comando, né? E aí eu apago a parte do remote AS e coloco aqui a descrição. Nesse caso vai ser upstream AS 2625 V4. Um outro detalhe, se a gente olhar aqui, o AS2625 já me passou aqui que tem o TTL Security habilitado nessa seção, tá bom? Então a gente já vai deixar isso pronto também. Para que serve o TTL Security? É uma ferramenta de proteção para o seu control plane, para evitar que pessoas mal intencionadas, né, principalmente se a sessão for fechada ali com IP público, envie pacotes para o seu equipamento, né, pacotes BGP, e o seu roteador acabe processando aquilo no control plane, né.
Então, se você tem um TTL Security ativo, ele espera que as sessões BGP venham com um certo TTL, né? Desculpa, os pacotes do BGP venham com um certo TTL, e se o TTL for diferente do que ele espera, o pacote é descartado ali no data plane, tá bom? Então, a gente vai ter que habilitar o TTL Security desse lado também, tá? É uma função que precisa estar habilitada dos dois lados da sessão. Então, neighbor, e aqui, ó, TTL Security. Se a gente der uma interrogação, tem um comando hopes, a gente fala quantos saltos daqui para o vizinho, né? Quantos saltos daqui para o meu roteador vizinho. Nesse caso, é um salto só, porque estão diretamente conectados, certo? Então, tá aqui. E a sessão também tem uma senha. Então, vamos configurar neighbor 10.70.01 password. Password cipher. Opa. Desculpa. É só password mesmo. Então, a gente pega a senha e cola aqui. E show de bola. Agora, a gente já configurou esse neighbor, tá? Aqui já é o suficiente para o neighbor ficar up. Porém, nós temos que habilitar a família de endereço IPv4 Unicast, porque é nesse neighbor que a gente vai fazer anúncios IPv4 e Unicast. Então, vamos aqui em Address Family, IPv4 e Unicast. E vamos aqui, neighbor 10.70.01, activate, né? Vamos ativar esse vizinho. Vamos habilitar o envio de communities, então send community buff. Aqui tem um detalhe, tá? Como o neighbor já está configurado do outro lado, a sessão já subiu. Repare, ela subiu sem filtro, certo? Então, quando você for configurar em um ambiente real, nesse caso deixei aqui propositalmente, tá? Para você ver que isso acontece. Mas no ambiente real, né, antes de habilitar a família de endereço, você pode simplesmente dar um neighbor, né, o endereço dele, 071, e shutdown antes de configurar, né? Aí você configura tudo e aí depois dá o no shutdown ali, tá? Nesse caso não tem problema, porque eu sei que estou recebendo só rota de full aqui, é um ambiente virtualizado. Então, vamos voltar na família de endereço, address family IPv4 e unicast, neighbor 10.70.01, send community, só para confirmar que a gente ativou, tá? Vamos enviar aqui as communities e vamos também adicionar as route maps que a gente já criou. Então, vamos só relembrar o nome delas aqui. Então, do show running pipe sec route map. Então, aqui a gente tem as nossas route maps. Nesse caso, ó, neighbor 10.70.01 route map, e aí a gente vai pegar a route map de IPv4, né? E aqui, ó, se a gente der uma interrogação, a gente aplica ela como in ou out, né? Na direção in ou out. Rotas que eu recebo ou rotas que eu envio, né? Então, in. E a mesma coisa para de out. Então, out. E aqui a gente muda para out. Feito isso, tá pronta a nossa sessão, tá? Então, se a gente der um no show BGP, IPv4 e Unicast Summer, a gente vai ver que a sessão está up e que eu estou recebendo um prefixo dessa sessão. A gente pode validar aqui o que a gente está exportando para esse peer, tá? Detalhe, vocês estão vendo que eu estou usando o do aqui, mas o do ele é um comando que ele serve para você executar comandos que são do modo privilegiado aqui dentro do modo de configuração. A gente pode também sair, né, usar o end, voltar aqui para o modo privilegiado e usar os comandos direto aqui, como por exemplo o show BGP IPv4 e unicast neighbor. E aqui a gente vai olhar esse neighbor. Advertise routes. Pode ver que a gente não está exportando nenhuma rota. Então, a gente precisa exportar o nosso prefixo. Então, conft. Vamos voltar lá no BGP. Router BGP. 4. Router BGP 4. Address family IPv4 e unicast. E aqui a gente vai fazer o anúncio do nosso bloco, né, do nosso barra 22. Então, network 200.100.40 e mask 255.255.252.0. Se a gente olhar de novo aqui, né, ou seja, a gente vai usar o comando para ver as sessões, né,
E vamos usar o comando do show bgp ipv4 unicast neighbor. A gente cola o endereço AD. A gente ainda não está exportando nada, tá vendo? Mas por que não está exportando se a gente já deu o comando para anunciar? Porque nos roteadores da Cisco, para você exportar qualquer prefixo, você precisa ter uma rota para aquele prefixo na tabela de roteamento. Não importa se é uma rota recebida via OSPF, se é uma rota conectada, se é uma rota estática, tá? Mas você precisa ter uma rota para aquele destino, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai sair aqui e vai criar uma rota. Então, IP route 200.100.4.0 e aí a máscara 255.252.0, ou seja, que é uma rota para o /22 e a gente vai pôr para no 0, ou seja, a gente vai criar uma rota de black hole. Dessa forma a gente vai ter uma rota para o prefixo que a gente quer exportar. Feito isso, a gente pode olhar de novo os prefixos anunciados para o nosso vizinho. Então, show bgp routing, show bgp ipv4 unicast neighbor. Aqui a gente pega o neighbor e agora sim a gente está exportando a rota lá para o nosso neighbor. Então, se a gente der uma olhada aqui, show IP route, a gente está recebendo a rota default via BGP e a gente está exportando o nosso /22 lá para a nossa operadora. O que a gente precisa fazer agora é testar se isso está funcionando tudo certo, tá? Como que a gente faz isso? A gente coloca o endereço IP na loopback, então interface loopback 0. Criei a interface loopback 0 e vou adicionar nessa interface o endereço IP 200.100.4.0/32. Com isso pronto, a gente pode pingar para um destino da internet e validar se a conexão está ok. Então, ping ping 8.8.8 source 200.100.4.0, que é o endereço que a gente colocou na loopback. E tá aqui, o ping funcionou perfeitamente, ó, com a latência bem baixa, tudo ok. Tá? A gente pode pingar para outros destinos também, mas todos vão funcionar. Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que eu já alcanço a internet e a internet me alcança. Feito isso, nós podemos partir para a configuração do IPv6. Para configurar o IPv6, nós vamos fechar a seção local também, tá? Para fechar a seção local, bem tranquilo. Mesma coisa que o IPv4, basicamente a gente só precisa alterar a família de endereços, né, e o próprio endereço em si. Como a gente já adicionou o endereço IPv6 à interface, vamos dar uma olhada aqui, ó, utilizando o comando do show IPv6, do show IPv6 interface brief. Então, tá aqui, ó, gigabit 1, a gente já tem um endereço IPv6 configurado, tá? A gente configurou anteriormente. Então, a gente só vai entrar lá no processo do BGP, alter BGP4, e vamos configurar a seção BGP com o neighbor. A gente tem aqui, né, a operadora passou para a gente as informações dessa seção também. Então, tá aqui, né? Tá aqui o peer BGP local. Vamos copiar. Então, neighbor. Às vezes eu coloco um comando diferente, mas isso é porque a gente mexe com tanto equipamento, né? Às vezes eu coloco os equipamentos do Huawei aqui no Cisco e vice-versa, né? Às vezes eu estou mexendo com o Huawei e coloco um comandozinho do Cisco, né? Normal. Aqui no Cisco é neighbor. Então, aqui está o nosso vizinho. Remote AS 2625. A gente pode colocar uma descrição. Então, description upstream AS 2625 V6. Nesse peer a gente também tem o TTL Security, então TTL Security OPS 1, e nós temos também um password. Então, password, e vamos aqui pegar a senha. Coloco o password e aqui, para a gente evitar aquele problema da sessão subir
sem a gente colocar o filtro, a gente pode colocar um shutdown. Então, neighbor shutdown, certo? Então agora a gente vai lá na família de endereço IPv6, então address family IPv6 unicast, e vamos configurar o neighbor aqui, ó. Então a gente pega o vizinho, coloca aqui, ativa ele nessa família de endereço, né? IPv6 unicast. Colocamos o comando de enviar communities, né? Então send communities buff, tá? O buff quer dizer o quê? Que ele vai enviar communities estendidas e communities padrão, tá? Então buff. E agora nós configuramos as route policies. Então aqui, route policies não, desculpa, route maps. Route maps, a gente pode pegar o nome delas aqui, ó. Então temos aqui upstream 2625 IPv6 in como in e IPv6 out como out. Feito isso, a configuração já está pronta, a policy está aí. Se a gente olhar as seções BGP, né, os nossos vizinhos, com o comando do show BGP, nesse caso IPv6 unicast, unicast summary, a gente vai ver que a seção está aqui, né, ó, tá aqui a seção IPv6 local, mas ela está com o status de idle com o admin aqui, né? O admin quer dizer o quê? Que ela foi desabilitada pelo administrador, tá? Isso a gente fez com o comando shutdown, tá? Para a gente habilitar, a gente só utiliza aqui, ó, dentro do modo de configuração do BGP, né? No neighbor, aí a gente copia aqui o endereço do nosso vizinho. Aqui, ó, no neighbor shutdown. Com isso, agora, ó, já ficou up o nosso vizinho também. Bom, se a gente olhar aqui do show running, na verdade não, vamos olhar aqui a nossa tabela de roteamento do show IP route. Opa, do show IPv6 route. A gente quer ver a tabela de roteamento IPv6. Tá aqui, ó, a gente já recebeu a rota default via a seção BGP com a nossa operadora, tá bom? Agora a gente precisa exportar o nosso prefixo IPv6 também. Como que a gente faz isso? A gente vai lá no router BGP 4 address family IPv6 unicast e vamos criar o network. Nesse caso o prefixo é 8001, db4, /32. Feito isso, não vai anunciar ainda porque é a mesma coisa do IPv4. A gente precisa ter a rota na nossa tabela de roteamento, tá? Então a gente pode dar um end aqui até ver. Então, show BGP IPv6 unicast summary e olhar aqui o que a gente está exportando para esse vizinho. Então, show BGP IPv6 unicast neighbor advertise routes, a gente não está exportando nada. Então a gente vai vir aqui conf t e vai criar a rota estática IPv6 route 8001 db4 /32. E aqui a gente coloca para no 0 também. E aí se a gente voltar aqui e utilizar o comando para ver o que a gente está exportando para o nosso vizinho, agora sim estamos exportando o nosso prefixo, certo? E agora a gente pode testar da mesma maneira que a gente testou o IPv4, né? A gente coloca o IPv6 na loopback. Então eu vou vir aqui e entrar na interface loopback 0, habilitar o IPv6 nela, IPv6 enable, IPv6 address, e vamos pegar o primeiro endereço também, pode ser o 8001 db4 /128. Feito isso, podemos usar o ping IPv6 e aí
vamos pingar aqui para o endereço IP da nossa operadora, por exemplo. Por exemplo, esse endereço IP aqui que a gente vai fechar a sessão multi-hope já já. Ping IPv6, source, a gente coloca a origem, o endereço que a gente adicionou na nossa loopback, que no caso é o primeiro endereço do nosso bloco /32. E tá aqui, ó, pingou, funcionou 100%. Bom, com isso feito, nós já temos tanto a seção IPv4 quanto a seção IPv6 local prontas e a gente já recebe rota default e já consegue alcançar a internet, tá? Um detalhe nesse cenário, vamos até falar um pouquinho mais disso, nesse cenário nós temos duas seções IPv6, uma seção IPv6 local, ou seja, daqui do roteador do S4 para esse switch, e uma seção aqui remota que vai para esse roteador aqui, que é o roteador de borda aqui do AS1. Ou seja, a gente vai receber o full route desse equipamento, do roteador 1 do AS2625. Porém, por que já funciona? Por que a internet já funciona quando, mesmo recebendo só a rota default aqui da seção local, tá? Mesmo só tendo a seção local ok. Porque a gente está exportando o prefixo para cá e esse equipamento aqui, ele repassa esse prefixo para esse roteador, que por sua vez repassa para a operadora e a comunicação funciona perfeitamente, tá bom? Então, isso aqui já é suficiente. Eu só quero ter rota default aqui no meu equipamento, não preciso ter o full route. Com isso, você já consegue navegar tranquilamente. Porém, se você tem um cliente de trânsito, ou então se você tem uma outra operadora ou quer receber o full route por algum motivo, você precisa fechar essa seção multi-hope, tá? E é isso que eu vou te mostrar agora como que faz. Vamos voltar aqui no nosso roteador. Vamos pegar as informações da seção multi-hope, tá? Seção multi-hope, bem simples. Aqui a gente tem os endereços, né, das seções multi-hope e tem a quantidade de saltos. O que a gente vai precisar fazer é criar uma rota estática, tá, para os endereços das seções multi-hope que a gente vai fechar, ou seja, uma rota IPv4 estática para esse endereço e uma rota IPv6 estática para esse endereço. Tá? Isso apontando para o nosso endereço de enlace ali na operadora. Por que a gente precisa fazer isso? Porque a gente precisa ter uma rota para alcançar o nosso peer, tá? E não serve a rota default, tá? Se você só tiver a rota default, não vai funcionar. Você precisa ter uma rota mais específica para aquele destino. Então, vamos entrar aqui na nossa configuração, criar uma rota estática, route. Nesse caso, o IPv4 da seção multi-hope é esse aqui, é o 10.255.255.255, coloquei um endereço fácil. Essa rota é para esse /32 e a gente vai colocar como gateway o endereço do outro lado, né, o endereço da nossa operadora, tá? E aí, para isso, vamos até conferir aqui, ó, no show. Na verdade a gente pode conferir aqui, né? Ó, tá aqui, né, o nosso gateway. Então, vamos de novo, route 10.255.255.255 e 255.255.255 para indicar que é um /32. E aí, olhando aqui nas informações que a nossa operadora passou, tá aqui o nosso gateway. Ó, tá aqui o nosso gateway. E pronto, a gente já tem a rota estática apontando para o endereço IP do route server da operadora. Vamos fazer a mesma coisa para IPv6 e daqui a pouquinho a gente verifica. Então, IPv6 route. Ó, pega aqui o endereço. Ó, /128. E agora a gente coloca o nosso gateway local IPv6. Então, copia aqui. Pronto. A gente pode verificar as rotas. Show IP route. Então, aqui a gente vai ter a rota default, que eu estou recebendo localmente aqui, né, do meu vizinho. Temos também a rota estática que a gente criou. E agora nós temos aqui a rota para o 10.255.255.255, que é uma rota estática, né, e apontando para o endereço IP do lado do switch aqui da operadora. Mesma coisa para IPv6, show IPv6 route. Nós temos a rota default, recebida via BGP, temos a nossa rota estática no /32 e temos também, ó, a rota
estática que a gente criou, que aponta lá para o route server da operadora. Feito isso, nós podemos configurar a sessão, tá? Mas antes de configurar a sessão, a gente vai criar a route map que a gente não criou anteriormente. Então, conf t, vamos criar aqui route map. Antes disso, a gente pode olhar o nome das route maps que a gente já criou para as sessões locais para ter um parâmetro, né? Então, do show running pipe sec route map tá aqui, né? A gente vai criar a mesma coisa, só que adicionando o route server no nome. Route map. Então aqui para IPv4 vai ser upstream AS2625. Aí eu vou colocar, ó, RS1 permite 10, tá? E aqui eu vou fazer uma configuração genérica, tá? Num cenário real você não deve fazer exatamente dessa forma, porque você deve filtrar prefixos inválidos, bugons, tudo isso, tá? Nesse caso aqui é só um exemplo didático, então eu vou só receber o full routing aqui mesmo, tá? Então aqui match IPv4. Opa, na verdade, ó. Então, antes disso, vamos ver o nome da prefix list, né? Então do show running pipe include prefix list. Então aqui a gente vai ter todas as linhas de configuração que inclui prefix list no nome. Então a gente quer o nome dessa prefix list aqui em específico, que é a full route. Então dentro da route map ainda, a gente vai dar match em IP address prefix list e aí a prefix list de full route, certo? E nesse caso aqui a gente não cria um deny, tá? A gente não cria um deny porque a gente quer exatamente isso, permitir tudo, tá? Permitir tudo que entre aqui nesse full route, tá? Mas e o que não entra nesse full route? Aí isso já é descartado no deny implícito, tá bom? Mas se você quiser adicionar o deny explícito, a gente pode adicionar também, né? Então deny 65.000, né? Que é 65.000. Ou seja, aqui o que vai passar? Qualquer rota, né? Qualquer prefixo que tem um tamanho de 8 a 24 bits, tá bom? Maior que isso não passa, né? E é tudo descartado nesse deny explícito que a gente adicionou. Como é uma sessão com o route server, a gente não precisa e nem deve exportar nada para esse route server, tá bom? Então aqui no out nós vamos colocar um deny no 10, tá? A gente já vai criar o node 10 ali com um deny. Agora vamos criar para IPv6, né, a route map para IPv6. Então vou copiar aqui o mesmo nome, ó. Aqui IPv6 RS in permite 10 match IPv6 address prefix list, e aqui a gente vai pegar o nome da prefix list que a gente criou para dar match no full route em IPv6. Então tá aqui. Vamos sair e vamos criar a de out, tá? Mesma coisa do IPv4, ó, out e deny 10, porque a gente não quer exportar nada para essa sessão. Então, feito isso, agora sim a gente pode entrar no processo do BGP e configurar as sessões com os route servers para poder receber o full route. Então, router BGP 4 e aqui vamos configurar os neighbors. Então, neighbor, vamos pegar aqui o IPv4 primeiro, neighbor remote AS 2625. Vamos colocar uma descrição, né? Descrição upstream AS 2625 RS v4. E nós temos um detalhe aqui, tá bom? Nesse caso, a gente tem que configurar a sessão, né, como multi-hope. Para configurar como multi-hope, nós colocamos aqui, ó, neighbor, colocamos o neighbor, o IP dele e BGP multi-hope. Se a gente der uma interrogação aqui, ele vai pedir a quantidade de saltos. Aí a gente pode colocar a quantidade de saltos que a operadora passou, tá? Então a gente pode colocar 5. Tá aqui.
E feito isso, agora vamos ativar a família de endereços que a gente vai trafegar nessa sessão, tá bom? Antes disso, né, nesse caso, como não tem um commit aqui, a gente vai dar um shutdown na sessão, para que quando a gente ative a família de endereço na sessão, ela não suba ali sem filtro. Então, address family, IPv4, unicast, neighbor, ativa ele aqui, coloca a route map, as route maps que a gente acabou de criar, né? Então, tá aqui, ó, rs in como in e out como out. Não precisa colocar o parâmetro de community, tá? Mas eu coloco apenas para padronizar a configuração de sessão, mas não necessariamente você precisa adicionar. Send community buff. Feito isso, nós podemos ativar o vizinho, né? Então, no neighbor, e aqui coloca aí o neighbor e shutdown. Então, aqui a gente está removendo essa linha de configuração que desabilita o vizinho. Feito isso, ó, já recebemos aqui o log que a sessão subiu. Então, vamos dar uma olhada na sessão. Então, no show BGP IPv4 unicast summary. E tá aqui, ó, a nossa sessão multi-hoop, onde a gente vai receber o full route. Então, tá aqui o vizinho, né, o IP do vizinho, o ASN dele, há quanto tempo tá up ou down, né, e a quantidade de prefixos que eu recebi. Pode ver que eu recebi mais de 2.000 prefixos, que seria o equivalente ao full routing aqui no meu laboratório, né. E aí, se a gente olhar aqui a tabela de roteamento do show IP route, a gente vai ver muito mais rotas recebidas via BGP, né. Pode ver que quando tá com B aqui, quer dizer que a rota foi recebida via BGP. E aqui tá aqui, né, o custo padrão, a distância administrativa padrão para rotas recebidas via BGP, há quanto tempo ela tá aqui, né, e quem que é o vizinho, né, que obviamente o próximo salto é recursivo pelo endereço IP de enlace com o switch da operadora. Então as rotas estão aqui, estão ativas. Feito isso, a gente pode configurar o IPv6, né, a seção IPv6 também, neighbor. E aí vamos aqui pegar o nosso peer, remote AS 2625. Vamos colocar a mesma uma descrição também, né? Então, upstream AS 2625 RS V6 e vamos falar que a sessão é multi-hoop com 5 saltos. Vamos desabilitar ela também, shutdown. E agora vamos entrar na família de endereço IPv4. IPv6 unicast. IPv6 unicast e habilitar esse vizinho aqui. Então, active send community buff. Vamos dar uma olhada nas route policies. Então, no show run pipe sec route map. E tá aqui, ó, as de IPv6 também. Então, neighbor. A gente pode só apertar a setinha para cima. Tá aqui o neighbor, route map, o nome da route map e a posição dela que é in. E o out para out. Vamos sair da address family e vamos habilitar esse vizinho. Então, ó, setinha para cima. Se a gente vier aqui, ó, colocar no neighbor shutdown. Saindo aqui, né, a gente pode dar o show, ó, já recebi o log que a sessão subiu, né, então show BGP IPv6 unicast summary. Tá aqui também, ó, mesma coisa, nesse caso aqui temos bem poucas rotas IPv6, né, recebidas via BGP, mas é o full route do meu laboratório, né. Então aqui a gente tem a seção BGP com o route server da minha operadora e temos a seção local também, tá? Na seção local eu exporto prefixo, então show BGP IPv6 unicast neighbors advertise routes, eu exporto prefixo. Já na seção com route server eu não exporto nada, só recebo as rotas. Então show BGP IPv6 unicast
neighbor, advertise, ó, não exporto nada, só recebo. Então, show, se a gente colocar aqui o comando para visualizar as rotas que eu recebo, né? Então, show, BGP, IPv6, unicast, neighbor. E aí vamos pegar o neighbor aqui e vamos ver quais rotas eu recebo desse vizinho. Routes, ó, tá aqui, eu recebo uma rota default, tá? Até recebo uma rota default também, né? Mas não necessariamente precisaria receber, né? Já que eu já tenho a rota default local. E também recebo outros prefixos aqui do laboratório, tá? Outros prefixos IPv6 também. Com isso, a gente finalizou a configuração do BGP no nosso roteador, né? No nosso roteador Cisco, aqui que seria o equivalente à linha SR1000 da Cisco, por exemplo. Então você já consegue aqui subir a seção BGP com a sua operadora, fazer os anúncios BGP e também receber essas rotas e ter uma comunicação funcionando ali para navegar, tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção. Vou deixar aqui nos comentários, na descrição, né, o meu contato. Vou deixar o site da minha empresa de consultoria também. Então, fique à vontade para entrar em contato. Valeu!